Revista Brasil TVT conversa agora com Laís Abramo, esposa de Álvaro Dias, que é doutora em Sociologia pela USP. Boa noite, professora Laís Abramo. Prazer falar com a senhora. Boa noite Cosmo, boa noite Maria Tereza, boa noite a todos os ouvintes da TVT. Professora, primeiro, antes de começar o nosso bate-papo, eu quero deixar aqui expressar nossos mais sinceros sentimentos pela sua perda, desejar muita força para a senhora e para os seus familiares, viu? Muito obrigada, Cosmo. Professora, eu li aqui no Brasil particularmente que vários artistas, intelectuais e economistas também, dirigentes partidários, lamentaram muito a morte do Álvaro Dias por conhecê-lo, a sua trajetória, o seu trabalho enquanto embaixador aqui no Brasil e o seu trabalho enquanto defensor da democracia aqui na América Latina. Eu queria que a senhora trouxesse um panorama para a gente de como foi o trabalho do Álvaro Dias, né, e o seu papel, a sua importância para a população do Chile. Olha, para mim é muito, ao mesmo tempo, muito fácil e muito difícil falar do Álvaro, né? Fácil porque eu tive o prazer e o privilégio de compartilhar com ele quase 4 décadas de vida. Continua? Continua, professora. Sim, a gente só está mostrando aqui as imagens da participação. A imagem dele. Exato. Isso. E difícil porque realmente pela proximidade e pela emoção, né? Pela tristeza que nos embarga nesse momento tão próximo da sua partida tão prematura. O Álvaro, eu poderia falar dele como militante político, como servidor público, como intelectual, como economista. O Álvaro é oriundo de uma família de esquerda no Chile. O pai dele foi poeta, embaixador, teve uma longa carreira como embaixador, inclusive em todo o processo de luta contra o apartheid na África do Sul. E o Álvaro se engajou muito cedo na militância política. Ele começou os estudos universitários na época do governo do Salvador Allende. Nessa época ele militava no MIR, no Movimento de Esquerda Revolucionária, e não conseguiu terminar os seus estudos no Chile, porque justamente foi interrompido pelo golpe militar e teve que se exilar na Costa Rica em novembro de 73, ou seja, 2 meses depois do golpe. Na Costa Rica, ele terminou seus estudos de economia e sociologia, foi professor da Universidade da Costa Rica e, no ano de 1979, ele se uniu às forças sandinistas e participou da luta pela derrocada do ditador Somoza da Nicarágua. Viveu na Nicarágua até 1983, trabalhando como economista no Ministério do Planejamento, tentando justamente contribuir para o processo de reconstrução desse país e tentando também implementar algumas das lições aprendidas tanto com a vitória da Unidade Popular no Chile quanto com a derrocada da Unidade Popular. E depois disso, ainda durante seu exílio, ele morou uns meses em Cuba, em Buenos Aires, até que ele veio para o Brasil em setembro de 1985, aí já por razões familiares, porque por causa da nossa relação. Nós tínhamos nos conhecido no final de 1983 na Nicarágua e em 85 resolvemos que íamos viver juntos, né? Ele conseguiu voltar para o Chile a morar no Chile apenas em 1988, ou seja, teve que viver 14 anos no exílio, e aí se integrou fortemente já no processo de organização do plebiscito, né, que teve a vitória do No e começou a pôr fim à ditadura do Pinochet, e nesse processo ele saiu do MIR e se filiou ao Partido Socialista. Exerceu diversas funções nos governos democráticos, entre elas o de diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Produtivo no governo do Eduardo Frei, de vice-ministro, ou que seria secretário executivo do Ministério da Economia no governo do Ricardo Lagos, e embaixador do Chile no Brasil no primeiro governo da presidenta Bachelet.
permaneceu. Acho que o Álvaro é interessante a história dele, né? Ele viveu diversas vitórias e diversas derrotas ao longo da sua vida militante, a vitória do Allende, a derrota do golpe militar, depois a vitória da democracia, as derrotas para os governos de direita no Chile, e atualmente estava participando ativamente. Ele foi o chefe econômico da campanha da pré-candidata socialista às eleições que vão se as eleições de hoje, né, que se realizam de 2021, e foi também presidente do Fórum para um Desenvolvimento Justo e Sustentável, que foi um esforço muito interessante de congregar mais de 130 profissionais, economistas de outras profissões, para tentar pensar políticas antineoliberais para o futuro do Chile. Esse fórum começou a funcionar em 2019, antes do estallido social, e continuou funcionando durante todo esse tempo. E o Álvaro, embora acometido pela doença, que finalmente o levou, esteve trabalhando intensamente nesse esforço no contexto da pandemia e até onde as forças dele permitiram, né? Então, isso é muito interessante. Ele tem sido... o falecimento dele tem sido muito lamentado realmente no Chile. Para nós, como família, isso também nos traz um conforto, né? Porque a gente confirma a importância e o quanto ele era querido, e quanto as qualidades humanas, não apenas as qualidades técnicas, políticas, intelectuais, mas também as qualidades humanas dele são reconhecidas, né? E, finalmente, esse fórum escreveu um documento com propostas. O documento se chama Contribuição ao Debate das Forças Transformadoras, é esse documento, que foi entregue ao comando do candidato Gabriel Boric na quarta-feira, e o documento foi dedicado ao Álvaro. Então, não sei, rapidamente o que eu poderia falar um pouco é isso. E o tempo em que ele exerceu o cargo de embaixador do Brasil também foi um tempo extremamente interessante, né? Em que as relações... com uma carta que a presidenta Bachelet nos enviou nesses dias, ela reconhecia a importância do trabalho desenvolvido pelo Álvaro como embaixador do Chile, e evidentemente, as relações dele com o Brasil, também, tanto familiares quanto pessoais, como de identificação, também acho que ajudaram ele bastante nesse trabalho. Laís, essa homenagem que você mencionou, a gente justamente ia falar sobre isso, né? Quer dizer, reforça a importância e a generosidade, que eu acho importante dizer isso, porque do reconhecimento, porque o Álvaro sempre foi muito solícito conosco, sempre foi muito generoso nas participações aqui, e até me causou bastante emoção quando eu soube, Laís, porque o diagnóstico do câncer dele já remonta de 2018 para 2019, né? E ele não parou um segundo, né? Mesmo com o tratamento. E aí eu queria que você contasse um pouco dessa vivência, dessa resistência dele, dessa luta com relação à doença. Isso é isso mesmo. A gente descobriu o câncer em janeiro de 2019, e ele, aí passou a ser submetido a um tratamento de quimioterapia constante, até 2 meses atrás a qualidade de vida dele era muito boa. Ele resistiu, acho que um homem muito forte. Resistiu. A gente sabe que o tratamento quimioterápico é uma coisa difícil, né? Ele já tinha 69 para 70 anos, então, mas ele felizmente, ele pôde viver esse período, inclusive o período da pandemia, né, que foi outra coisa que também nos desafiou a todos, mas ele pôde viver esse período com
com muita vitalidade e com uma dedicação enorme à organização desse fórum, porque ele acreditava exatamente, era um fórum que reunia pessoas de diversas correntes políticas, né? Desde a democracia cristã, Partido Socialista, Partido Comunista, Frente Ampla, de diversas gerações, tanto a geração que estava há 50 anos militando, né, no Chile, como essa nova geração, que é tão bem representada pelo Gabriel Boric, que trouxe também tantas mudanças políticas no Chile. O Álvaro sempre acreditou muito no diálogo, ele sempre teve uma enorme capacidade de dialogar com pensamentos diferentes, ele acreditava nessa necessidade dessa união. Ele era muito orgulhoso de muitas das conquistas dos governos democráticos, ao mesmo tempo que ele reconhecia muitas das suas debilidades, e isso foi muito, acho que muito reconhecido também, sabe? E aí, para mim, como companheira dele, evidentemente, a doença é sempre muito preocupante, angustiante, né? Mas era muito bom ver como também ele continuava lutando e lutou até o último minuto, né? Infelizmente, nos últimos 2 meses a situação piorou. Eu vou me permitir aqui ler só uma frase que a irmã dele escreveu nas homenagens. Ela disse o seguinte: nesses anos de pandemia, nós tivemos estudando todos os dias as mais diversas áreas de conhecimento com uma intensidade provocadora que conseguia nos mobilizar a cada um de nós em nossos próprios projetos pessoais. Acho que isso expressa bem o que o que foi a vida do Álvaro nesse período, né? E também queria ressaltar algo aqui, que o Álvaro era um homem com uma tremenda curiosidade intelectual e uma curiosidade muito diversificada. Ao mesmo tempo em que ele estava escrevendo, coordenando, mobilizando as pessoas do fórum, que escreveram também uma linda homenagem, diziam, ele foi o presidente do fórum o tempo inteiro, assim, ele foi o grande motor dessa convergência, dessa capacidade de diálogo. Ao mesmo tempo que ele trabalhava intensamente, ele podia passar horas na frente da televisão, vendo uma sequência de gols do Messi ou do Ronaldo, vendo aulas de física e de economia no MIT, vendo documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Guerra do Vietnã, ouvindo videoclipes da Angelina Jordan, que foi, acho que, uma das suas últimas paixões musicais, vendo programas sobre a nova rota da seda na China, e sobre as explorações em Marte, sobre os animais da savana africana, e tudo isso fazia sentido para ele, e de tudo isso ele tirava um ensinamento. E como disse também o Antônio, nosso filho mais velho, ele era muito generoso ao compartilhar o conhecimento, né? Eu acho que isso também é algo que marca muito a personalidade e a atitude do Álvaro, e por isso ele conseguia conversar tão bem com os filhos, com os sobrinhos, com os jovens, né? Enfim, são algumas das coisas, claro que eu sou suspeita para falar, mas dele, mas a gente tem, nesses dias de tanta tristeza, de tanta surpresa, porque muitas pessoas justamente nem sabiam que ele estava doente, porque ele estava bem, né? Então se surpreenderam muito com a notícia. O processo final foi rápido, né? Mas todas essas sensações nossas também nos foram devolvidas pelas pessoas que estavam profundamente emocionadas e profundamente gratas por algumas dessas características dele, né? E que é importante, né, nesse momento, essas justíssimas homenagens para a gente lembrar da importância e de quem foi ele. Eu agradeço demais, deixo aqui meu abraço à distância, Laís. Agradeço, essa foi Laís Abramo, viúva do Álvaro Dias, doutora em Sociologia pela USP. Professora, obrigada. E, enfim, espero revê-la por aqui num momento um pouco menos triste. Mas é isso. Obrigada por participar dessa homenagem.
Muito obrigada a vocês por abrir esse espaço para falar do Álvaro e e espero mesmo que a gente continue se encontrando em outros momentos. Com certeza. Abraço, Boa noite. professora. Até mais. Boa noite. Abraço, abraço.